5 anexos, para liberarmos o caminho da iluminação. Você provavelmente não precisa que alguém lhe diga que a espiritualidade não é somente se manter positivo ou elevado. O caminho da iluminação obriga a sacrificarmos coisas que nos impedem de progredir. E talvez seja com esta noção que o sacrifício religioso foi criado. A maioria dos sacrifícios religiosos ao longo da história foram extremamente violentos e perversos. Mas talvez a ideia de sacrifício religioso provenha originalmente dos sacrifícios externos e mesmo internos que devemos fazer no caminho da iluminação. Por que temos que fazer estes sacrifícios? Porque existem muitas coisas aqui na Terra que nos impedem de fazer um progresso espiritual genuíno e devemos evitar estas coisas se quisermos elevar a nossa consciência ou ajudar no despertar dos outros. O propósito do auto-sacrifício não é para se guiar ou abandonar as coisas que estimamos, a menos que causem sérios danos. É para nos separarmos das coisas destrutivas e podermos abrir espaço para coisas mais saudáveis que acelerem nossa evolução. A seguir vou listar 5 coisas que precisamos deixar ir se o nosso objetivo é seguir pelo caminho espiritual sem recuar na mudança de hábitos ou mentalidades limitantes. Nos livrarmos deles agora permitirá avançarmos com força e finalmente deixarão de nos influenciar, acabando por desaparecer. 1. Pessoas negativas ou tóxicas. Tenho certeza de que todos conhecem alguém que seja excessivamente negativo ou está constantemente reclamando da vida, e queremos manter distância deles em benefício do nosso crescimento espiritual. Quando estamos próximos de outras pessoas, podemos ser inconscientemente influenciados por suas expressões e, às vezes, por suas explosões. Se não tivermos cuidado, poderemos acabar repetindo estes comportamentos. Podemos acabar frustrados com a vida ou com as pessoas que nos rodeiam, e nem percebemos que fomos influenciados pela negatividade de outra pessoa. Estamos todos conectados através do subconsciente e as palavras e ações das pessoas que nos cercam podem nos afetar de forma mais profunda do que percebemos. Sabendo disto, devemos lembrar que a questão não é sempre preto e branco clara. Podemos ter um ente querido que significa muito para nós, mas que tende a ter explosões aleatórias ou não tão aleatórias ou a opinião dele sobre qualquer questão é sempre negativa, e não queremos simplesmente abandoná-lo. Nós não queremos abandonar nossa família ou pessoas que estamos perto, apenas por causa de sua negatividade, então precisamos encontrar uma forma intermediária. Nós não queremos passar muito tempo com ele para não começarmos a ser influenciados, mas não queremos evitá-lo apenas porque não gostamos de como ele se expressa. Precisamos ficar equilibrados e ouvir a nossa intuição quando nos encontrarmos em circunstâncias difíceis. Nossa intuição nos ajudará a tomar as melhores e mais úteis decisões, inclusive para podermos passar algum tempo com um ente querido encontrando uma maneira de ficar impermeável à sua negatividade. 2. Alimentos açucarados, industrializados e transgênicos. Não é nenhum segredo que nossa sociedade moderna é preenchida com alimentos baratos e falsos com os quais as grandes corporações ganham muito dinheiro enquanto nos envenenam lentamente, garantindo que vamos ficar doentes e cairmos na outra armadilha de consumir remédios dos grandes laboratórios que não curam. Estes alimentos e remédios não apenas prejudicam nossa saúde física, eles também são um prejuízo para a nossa saúde espiritual, porque a mente, o corpo e o espírito são um. O que colocamos em nosso corpo nos afeta profundamente em um nível mental, emocional e espiritual, e se queremos permanecer lúcidos ao longo do nosso dia ou queremos que nossas meditações sejam mais profundas,
Então alimentos limpos, saudáveis e preferencialmente orgânicos são nossa melhor escolha. Eu não sou um destes radicais de comida que dizem como viver a sua vida. Eu costumo comer alimentos saudáveis, mas esporadicamente eu como comida falsa e açucarada como qualquer outra pessoa. Eu sinto facilmente a diferença entre comida saudável e insalubre. A primeira escolha nos proporciona energia, clareza, vitalidade e uma sensação de paixão aprimorada, enquanto que a última agrada nosso paladar enquanto nos faz sentir preguiçoso, cansado, horrível e reduz a energia dos chakras. Nós também precisamos evitar hábitos alimentares pouco saudáveis, como comer demais ou tarde da noite. Nós não percebemos como isso nos afeta quando estamos fazendo, mas os efeitos se tornarão conhecidos mais tarde, quando nos sentimos mal e não soubermos o porquê. 3. Muita televisão ou estímulo tecnológico. Assistir televisão é uma das coisas mais destrutivas que um buscador espiritual pode fazer. Muitas coisas neste mundo, incluindo TV, são destinadas a manter as pessoas insalubres e, por falta de uma palavra melhor, estúpidas. A televisão baixa nossa vibração enquanto nos mantém concentrados em uma realidade artificial que geralmente é violenta, hipersexual ou simplesmente juvenil, e as pessoas inteligentes não são as únicas que deveriam evitá-la. Os buscadores espirituais se beneficiarão muito ao evitar a TV ou qualquer outro tipo de estímulo tecnológico, apesar de às vezes precisar usar a tecnologia. A maior parte do meu trabalho é feito em um computador, mas quando termino de trabalhar, eu procuro sair, ir a um local para ficar em contato com a natureza, ou andar de bicicleta e geralmente me afasto da tecnologia. É importante nos conectarmos com a natureza, que pode prevenir o mal que a tecnologia causa, porque ela é a nossa verdadeira casa e providencia tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência ou lazer. Não podemos nos conectar com a natureza se estamos muito ocupados olhando TV, o celular ou qualquer outro dispositivo que nos distraia da vida real. Então precisamos deixar de lado estas coisas e redescobrirmos uma realidade saudável. 4. Preguiça ou fadiga. O cansaço às vezes é inevitável, e nunca queremos senti-lo quando isto acontece. No entanto, existem fatores motivadores, como a preguiça, sobre a qual precisamos estar atentos se não quisermos que a fadiga nos derrube. Embora seja útil o conselho de alguns professores espirituais para nos tornarmos nada, também precisamos permanecer ativos no meio de todas as práticas espirituais que nos reconectam com o nada. É importante nos exercitarmos um pouco a cada dia. Isto aumenta nossa capacidade de meditação e ajuda a elevar nossas vibrações. Sem mencionar que ser ativo pode nos ajudar a encontrar nosso propósito, e assim que encontramos o que queremos fazer na vida, podemos seguir com entusiasmo uma perspectiva ativa e desperta em vez de ficar sentado no sofá sendo facilmente programado para sentir medo e ficar longe do crescimento espiritual. Ser ativo é uma parte importante da evolução espiritual, e a preguiça ou a fadiga não desaparecerão até nos livrarmos delas. Isto exige sairmos da nossa zona de conforto, mas veremos que valeu a pena quando nos sentimos melhor e as boas vibrações podem fluir sem restrições. 5. Suprimir a negatividade ou evitar o eu sombra. Todos nós temos um eu sombra, que é o aspecto da nossa personalidade constantemente negativo, doloroso, narcisista, etc. Não pense que estou encorajando-o a desistir. Estou incentivando-o a abandonar a tentativa de suprimir isto,
porque é uma parte crucial de nós que precisamos abraçar, curar e liberar. Ao abraçar o eu sombra, também paramos de evitar as situações negativas com as quais temos de lidar na vida. Não importa o quanto tentamos ficar felizes ou alinhados com a nossa consciência superior, tem momentos em que precisamos lidar com situações negativas que preferimos varrer sob o tapete. Como nós lidamos com elas é inteiramente nossa escolha e podemos fazê-lo com graça, paciência e, o mais importante, equilibradamente. Temos de manter o equilíbrio quando enfrentamos este tipo de situações, e perder o equilíbrio pode nos fazer perder o controle emocional baixando nossa vibração. A tendência destrutiva de reprimir situações negativas ou mesmo a negatividade que carregamos no nosso interior sufocará nosso crescimento espiritual a longo prazo. Então vamos deixar fluir e abraçar de boa vontade qualquer negatividade que venha em nosso caminho ou do nosso interior. Seguindo ao longo do caminho da iluminação, encontraremos muitas coisas que devemos liberar para o éter se quisermos continuar evoluindo. Este pode ser um processo difícil ou desconfortável para muitos buscadores espirituais, mas é tudo por uma boa causa e a mudança positiva será evidente quando olharmos para trás. Nós temos apenas que estar dispostos a desistir de coisas que já não nos servem mais, e fica mais fácil quando podemos chamar nossa consciência superior e permitir nossa essência espiritual criativa agir através de nós. Nossa abertura ao eu superior facilitará nossas disciplinas e sacrifícios, e se sabemos ou não, ele é uma infinita fonte de amor, orientação e criatividade que podemos acessar a qualquer momento. Nossa conexão com esta parte de nós mesmos se tornará mais clara e refinada, pois descartamos voluntariamente as coisas que nos impedem de mantê-la, e as orientações que recebemos de nossa consciência superior facilitará os futuros sacrifícios. Com isso em mente, vemos que nossos esforços realmente não precisam ser difíceis. Serão se os classificarmos assim em nossa mente, mas abrirmos nossa mente e nos conectarmos com nossa intuição nos ajudará a entender que o sacrifício e a disciplina se resumem a uma escolha momento a momento.